Ok, gravando então, muito bem. Eh, Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em qual horário vocês vão estar assistindo, mas em primeiro lugar, né, um prazer poder estar dando essa aula para vocês, né, dentro desse seminário organizado pela PUC Minas. Agradeço aos professores que me convidaram, agradeço por estar voltando, né, mesmo que de maneira virtual, né, a ter esse contato com os alunos. Meu nome é Rafael Bittencourt, né, sou professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, aqui em Goiânia, e sou doutorando em Relações Internacionais pela PUC Minas. Então, também de alguma maneira somos colegas. É, e essa fala de hoje, essa aula, vai ser dedicada para entender os protestos de 2019 na Bolívia e no Equador. Então, para quem ainda não me conhece, eu trabalho já há alguns anos estudando a política desses dois lugares, em particular as políticas de desenvolvimento inspiradas em um conceito indígena chamado bem viver. Hoje eu não vou falar muito sobre isso, né? Mas para quem tiver interesse, eu recentemente fiz uma live no Facebook, só jogar Rafael Bittencourt, procurar, vários colegas de vocês já devem estar lá, né, me seguindo. Então, nessa live vai ter uma explicação mais detalhada, né, sobre a minha pesquisa. E também dei uma entrevista recente para a EIR, que é um site britânico de relações internacionais, em que eu falo bastante sobre essa pesquisa, né, assim sobre como eu tenho articulado teorias próximas da ideia do pensamento decolonial para fazer essa análise. Então, no final, eu vou colocar também um QR Code na apresentação, que vocês podem usá-lo para encontrar o link, né, dessa fala. E para começar, para introduzir o tema, né, dos protestos de 2019, eu gostaria de falar uma citação, trazer uma citação que é a epígrafe do capítulo do Alberto Acosta e do John Carras Guijarro, nesse livro chamado Octubre, que é um livro que foi lançado no início de 2020, no Equador, para falar especificamente sobre como vários analistas, várias lideranças locais interpretaram, né, os feitos, né, dessa crise política. E a citação é a seguinte, é de George Orwell: se a liberdade significa algo, é, sobretudo, o direito a dizer às pessoas aquilo que elas não querem ouvir. E eu começo com essa citação porque justamente o que esses dois casos trazem, né, em termos de insatisfação popular, é justamente uma série de demandas populares que não são tão populares assim no meio político que está governando, né, atualmente. Ou melhor, né, naquele momento, né, sendo que houve transição política na Bolívia. Talvez vários de vocês lembram que durante o segundo semestre de 2019 tivemos várias manifestações na região e entre essas várias manifestações vocês devem se lembrar do Chile, que teve imagens muito fortes sendo transmitidas na televisão. Tivemos o Haiti, que não foi tão repercutido assim, mas que também teve uma série de movimentos populares bastante relevantes. Depois um pouco na Colômbia também. E além de Bolívia e Equador, claramente, que é o objeto dessa fala. Só que ao observar tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, podia dar a impressão que se tratava de um fenômeno coerente em termos de agenda política, em termos de pautas, né, no qual um país ia incentivando o outro, né, a ter esse tipo de mobilização. E por que a escolha desses dois países, para aprofundar um pouco mais, é interessante? Justamente porque são dois países que não estão alinhados, né? Apesar de serem dois países politicamente parecidos, e a gente vai perceber isso um pouco mais para frente, são experiências de mobilização no segundo semestre de 2019 que tomam rumos muito diferentes, né? E até por isso, para mostrar esses rumos diferentes, eu começo esse primeiro slide com essas duas fotos bastante provocativas. Por um lado, né, em cima, uma mulher indígena equatoriana no meio de uma nuvem de fumaça, né, no meio dos conflitos no Equador. E embaixo eu coloco lideranças de extrema direita da Bolívia,
destacando o senhor do meio, que o rosto está tampado pelo boné, mas que é Luiz Fernando Camacho, que ao entrar no Palácio Governamental estende essa bandeira da Bolívia e uma Bíblia por cima. Então, mais para frente eu vou detalhar um pouco mais sobre essa situação para falar sobre como que esse gesto foi visto como extremamente violento nesse contexto. Então, primeiro contextualizando a Bolívia, uma coisa que eu gostaria de deixar claro também para vocês é o seguinte: nessa aula eu não vou ficar aprofundando muito em detalhes de números, em nomes de personagens políticos desses países, porque eu acho que interessa mais o quadro geral, né, das duas manifestações, permitindo entender o que aconteceu, o que estava em jogo e como as coisas se desenrolaram, né? Até mesmo por se tratar de dois países que a gente recebe relativamente poucas notícias, ainda que um deles seja nosso vizinho e o outro esteja na mesma região. Então, a Bolívia é um país com forte população indígena, eu acho que isso não é uma novidade para a maioria de vocês. É um país que essa população indígena ela não é um grupo unificado, unicultural, né, coerente, com uma língua, com uma nação. Não é isso, mas se trata de uma pluralidade impressionante de línguas, de pertenças, de contextos de relação com o meio muito diferentes, seja na Amazônia, seja na região dos Chacos, seja no altiplano, né? Enfim. E essa população muito grande indígena foi importantíssima para a gente conseguir entender o governo Evo Morales, a sua ascensão e a sua permanência. Mais para frente eu também vou falar sobre isso. Uma outra característica importante para contextualizar a Bolívia é uma forte divisão que a gente tem entre o chamado Oriente, né, ou as terras baixas do leste do país, né, e aí eu destaco a região de Santa Cruz de la Sierra, maior cidade do país, cidade mais rica, e o altiplano, né, que se tratam das terras altas, os Andes, as montanhas. Para quem gosta de futebol, né, são as cidades onde os times têm que jogar a 2.800, 3.600, 4.000 metros de altitude, né? Eu esqueci de falar na apresentação, eu recentemente tive a oportunidade de fazer pesquisa de campo em ambos os países, então também estive em várias dessas cidades, seja do Oriente, seja do Altiplano, então foi muito interessante também poder observar como que a geografia muda e a cidade muda, e as pessoas mudam, e as opiniões políticas mudam muito, e é uma coisa perceptível ao caminhar nas ruas, ao andar na estrada e observar quais são as propagandas políticas que aparecem mais numa região ou outra. Uma outra questão importante para se destacar é a crise neoliberal na virada do século na Bolívia. Então, não dá claramente para repercutir e relembrar a história toda, mas gostaria de destacar que, assim como vários países da América do Sul, da América Latina, a Bolívia chega também nos anos 90, depois de ter passado por uma série de políticas neoliberais, uma experiência de redução do aparato estatal, de reformas estruturais para viabilizar a obtenção de recursos financeiros através de instituições financeiras internacionais. E essa série de políticas não é suficiente para melhorar a condição das pessoas, né, da população. E isso se agrava principalmente depois dos anos 2000, com dois conflitos sociais, a Guerra do Gás e a Guerra da Água, que ficaram famosos, né, por esse nome de guerra, mas na verdade se trataram de conflitos sociais nas ruas, nas quais as populações, principalmente lideradas por movimentos indígenas, movimentos cocaleiros, movimentos de camponeses, resistiam às políticas propostas por parte do Estado boliviano em aliança com a UFMI para a privatização de recursos naturais. Então, claramente, os nomes já indicam, né, o gás e a água. Esse contexto de ebulição social do início dos anos 2000 permite que, a partir dessas lideranças que resistiam a este projeto neoliberal, surgisse alguma liderança que fosse presidenciável. E o nome, todos vocês conhecem, é Evo Morales. Evo Morales é uma figura que vem do movimento cocaleiro de Cochabamba. Então, ainda que ele se considere um indígena, se apresente como indígena
na ocasião eleitoral. Não era essa a identidade que ele mais valorizava enquanto personalidade política até então. Era muito mais a de uma liderança cocaleira, né, uma liderança dos produtores de coca. E Evo Morales, após assumir, né, conduz o país a uma Assembleia Constituinte que reformula de maneira bastante radical o que se entende por Estado boliviano, e essa reformulação leva ao Estado que a gente conhece hoje em dia como plurinacional, um Estado que incorpora uma série de línguas indígenas, insere elas, né, dentro do rol de línguas oficiais do país, que insere a ideia do bem viver, né, como eu falei no início, né, que é o meu objeto de pesquisa. Enfim, faz uma série de mudanças, né, nesse contexto, tornando um país muito mais indígena e plurinacional. Essas características, a plurinacionalidade, o viver bien, né, o bem viver, na Bolívia eles usam mais essa expressão, né, viver bien, ou sumacamanha, né, em Aymara, que seria aproximadamente mais ou menos, né, a tradução, né, de bem viver. Essas políticas elas passam a ser a tônica desse novo momento político do país. E uma série de políticas que também eu não vou aprofundar aqui agora permitem o crescimento bastante acelerado do PIB no país, que desde então até hoje, né, teve uma série de resultados muito positivos e uma redução muito grande da desigualdade também nesse tempo, né? Então, a tabela que vocês estão observando, ela ajuda a entender essa variação de números, né? Então, peguei 2005 como o primeiro ano do governo Evo, né, o ano de referência, e 2018 o último ano em que a gente tem dados um pouco mais consolidados. O PIB pula de 9 bilhões para 40 bilhões de dólares. A linha da pobreza, né, tinha a marca de quase 60% da população, né, abaixo dessa linha, e em 2018 passa a ser 35%, ou seja, continua sendo um país muito pobre, sim, mas a redução, né, dessa pobreza extrema ela é muito impressionante. O PIB per capita triplica nesse período, né, passando de $1.000 para $3.300. Lembrando que a Bolívia também tem sua moeda própria, né, o boliviano. Atualmente a cotação é aproximadamente 7 bolivianos por dólar. Então, quando eu falo de um PIB per capita em dólares, né, aumentando tanto, e um país que tem um poder de compra muito baixo, isso, na verdade, é muito potencializado, né, em termos de consumo efetivo da população. Depois o índice Gini, né, que mede a desigualdade no país, ele cai de 58 para 44. Tem várias formas que esse índice costuma ser apresentado, mas essa é uma delas, né? A gente podia ler também entre 0 e 1, né? Falar 0,58 e cai para 0,44. Né? Então, é uma redução que é marcada principalmente por causa dessa ascensão da classe mais pobre. Né? Mortalidade infantil até os 5 anos, que era bastante alta, né? 55 casos a cada 1.000, reduz para 26 a cada 1.000, ou seja, também é um número que continua alto, mas dentro desse intervalo temporal, né? Foi uma redução bastante acelerada. E a quantidade de dias para abrir um negócio, né? Até pensando em termos da burocratização do aparato estatal, também é um indicador que reduz, né? E esse indicador até costuma ser mais associado a governos liberais, né? Porém, é interessante observar como também a Bolívia consegue, de alguma maneira, desburocratizar nesse sentido, reduzindo de 49 dias para 39,5. E o acesso à eletricidade, que era um problema sério, principalmente na zona urbana do país, desculpa, na zona rural do país, sobe de 68% para 91,8%, né? Sendo que no meio urbano já é praticamente 100%. Né? Então são números bastante sólidos, bastante fortes, né? Difíceis de serem contra-argumentados em termos de política econômica, né? Porque é difícil achar qualquer outro caso na região que tenha tido um crescimento, né, em termos de indicadores sociais e econômicos tão expressivo. Né? A gente teve nessa época, né, nesse intervalo, principalmente na primeira década do século XXI, um período de alta das commodities que ajudou todos os países, de alguma maneira, da região, Venezuela, Brasil, Equador, Argentina, mas só a Bolívia, né, entre os países da região, além de ter números expressivos de redução da pobreza, teve números que permanecem interessantes, permanecem bons. Né? A maioria dos outros países depois enfrentaram crises muito agudas, né? Seja o Brasil, seja o Equador, a Argentina, a Venezuela,
Bolívia não, ela continua com um crescimento muito forte. Existe um debate interno sobre os limites, né, desse crescimento, se daqui a alguns anos ele também se esgota, mas ainda não aconteceu, né, e os sinais ainda dão a entender que vai existir ainda mais alguns anos desse segmento, né, de mudança do perfil socioeconômico do país. E tudo isso leva a entender que Evo Morales conta com uma aprovação muito alta da sua população e, em caso de reeleição, ele vai ser reeleito, certo? De fato, nas ocasiões em que ele se candidatou à reeleição, ele foi eleito, né? No início com mais facilidade, com o tempo com menos facilidade, e é exatamente isso que é o ponto-chave dessa apresentação, né? Para entender a questão da Bolívia, porque a figura do Evo Morales vai ser a figura-chave de todo o processo de mudança abrupta que a Bolívia vai enfrentar na segunda metade do ano de 2019. A Constituição boliviana não permitia a Evo um novo mandato. Ele já havia tido as oportunidades de reeleição constitucionalmente previstas. Só que o Evo acreditou que seria possível, observando a sua popularidade, tentar mais uma reeleição. Então ele fez uma convocação popular, né, para que as pessoas se manifestassem, né, entre o sim e o não, no sentido de permitir reeleições ilimitadas, e o que venceu foi o não, por uma margem pequena, mas foi o não que ganhou. Então foi a primeira derrota política do Evo substancial desde 2005. Né? Isso foi em 2018. E a vitória do não, então, deu a entender que Evo Morales deveria se articular para aceitar que ele não seria mais candidato e preparar uma nova liderança do seu partido, o MAS, né, o Movimento ao Socialismo, para que concorresse ao pleito de 2019. Entretanto, não é isso que acontece. Ele articula, ele recorre, né, ao Tribunal Nacional, que consegue reconhecer o impedimento a reeleições como um limite à democracia. Né? Ou seja, em outras palavras, o tribunal reconhece o direito de Evo Morales, assim como de qualquer presidente, de se candidatar quantas vezes quiser. E isso é muito, muito importante, né, esse reconhecimento, porque é o momento em que a crise começa a se agravar. E por isso que eu chamei o primeiro slide de contextualização, esse segundo slide, então, de escalada. No momento que a gente já conhece a crise, o contexto, agora vamos conhecer como a crise vai se formando. E nesse processo de escalada, né, a gente tem, então, esse tribunal que é eleito na Bolívia, tá? É diferente de várias outras democracias, né? Na Bolívia, essas figuras elas são eleitas, né? E claramente refletem, então, as preferências políticas do contexto, né? Então, as preferências políticas que levaram às eleições de Evo vão ser as mesmas que vão levar à formação de um tribunal nacional que vai estar alinhado ao Evo. E percebendo que não vai ser possível impedir a candidatura do Evo, resta aos oposicionistas se organizarem, né, fazerem suas candidaturas e enfrentar mais uma eleição. E uma coisa bastante interessante nesse contexto é que eles conseguem se articular, pelo menos os setores mais representativos, em torno da candidatura de Carlos Mesa, que já havia sido presidente da Bolívia, mesmo que por um período muito curto de tempo, e conseguem se articular em torno do nome dele como um nome para tentar bater o Evo nas eleições de 2019. Como eu disse, né, uma série de detalhes eu não me interesso em aprofundar aqui com vocês, mas o fato é que no final das eleições, né, acontece o primeiro turno, as pesquisas de boca de urna não eram muito conclusivas, porque elas indicavam justamente que os resultados estavam muito próximos da linha que diria se haveria ou não segundo turno. A regra na Bolívia é um pouco diferente do Brasil. Para o candidato ser eleito presidente, ele pode ou ter 50% mais um voto, igual aqui no Brasil, ou também ele pode ter mais de 40%, desde que tenha uma diferença de 10 pontos percentuais para o segundo colocado. Ou seja, se o Evo Morales ficasse com
com 41% dos votos e o Mesa ficasse com 30%, a diferença seria de 11 pontos. Então, mesmo o Evo não tendo conseguido a maioria, os 50% mais um, ainda assim ele seria eleito presidente em primeiro turno. E era justamente essa regra que estava sendo problemática, porque as pesquisas de boca de urna indicavam que estava por ali, né, o resultado. Não tinha muita clareza se o Mesa estava mais próximo ou mais distante do Evo. Certeza era que ele não ganharia no primeiro turno através da regra dos 50% mais um, mas nessa regra dos 40%, era bem provável que ele poderia levar. Acontece uma série de problemas no contexto da verificação dos votos, enfim, a interrupção, acontece a interrupção da informação dos votos, e esse é o ponto principal, porque os votos também estavam chegando melhor dizendo, vou retomar aqui o raciocínio para falar de uma outra forma. Tem uma outra particularidade boliviana, e essa talvez foi a que gerou um efervescimento, né, das massas, que foi o fato de existirem duas formas de contagem dos votos. Uma, que é o que é chamado de contagem rápida, que é uma contagem mais superficial, considerando o somatório de cada sessão eleitoral, né? Então eles lá rapidamente somam quanto que deu, mandam as somas para uma central, e a central divulga, né, quanto que deu na contagem rápida, lembrando que o voto lá é no papel, né, o que aumenta a chance de imprecisão, aumenta a chance de erros. E, por outro lado, existe a contagem lenta, que é a contagem voto a voto, né, que demora alguns dias, mas que é a contagem mais precisa, um pouco mais certa. Né? E qual que é o problema? A contagem rápida estava indicando que haveria segundo turno, que a diferença entre Evo e Mesa era menos que 10 pontos percentuais, e Evo, na verdade, se eu me lembro bem, estava com menos de 40%, estava ali em torno de 38%. Acontece essa queda, né, no fornecimento de informações, então passam-se várias horas sem informação, e quando a comunicação é retomada, já estão com os números quase fechados, e com Evo eleito presidente em primeiro turno, né, tendo mais que 10 pontos de diferença e mais de 40% dos votos. O argumento do Evo isso é normal, né, não tem problema. Né? Claro que a gente tem que investigar qual foi o problema na falha da conexão, da transmissão dos dados, mas isso não é problema, porque é normal que primeiro cheguem os dados das cidades, onde eu sou mais fraco, e depois cheguem os dados da região rural, né? Onde o Evo realmente tem uma presença muito mais forte, né? Justamente por ser a região onde tem maior presença indígena. Então, é sim um argumento bastante plausível esse. Por outro lado, a oposição cheia de desconfianças e tendo o antecedente de Evo Morales não ter reconhecido o problema na eleição de não ter reconhecido o não, né, na consulta popular sobre reeleição, ele já tinha uma série de incertezas, uma série de inseguranças. Né? Vale lembrar também que a oposição à direita de Evo na Bolívia é uma oposição que dialoga muito, seja com a oposição venezuelana, seja com a oposição brasileira. Então, cria-se uma série de sentimentos parecidos entre o que acontece em relação a Hugo Chávez e em relação a Lula e ao PT. Então, principalmente nesse contexto, a suspeita era o que estava acontecendo com o Maduro, né, na Venezuela. Né, um governo que estaria articulando para não permitir que não fosse eleito novamente. E, claro, né, desperta a desconfiança esse tipo de acidente. O que leva as pessoas a começarem a sair para as ruas, convocadas pela oposição, para denunciar uma tentativa de golpe, né, por parte de Evo Morales. Nesse contexto, a OEA interfere localmente, faz um estudo do que aconteceu e elabora um relatório preliminar em que acusa fraude. Ela não acusa Evo Morales de ser o responsável pela fraude, mas fala que a quantidade de votos que estavam sendo fraudados era uma quantidade suficiente para dizer que as eleições poderiam ter sido manipuladas. Né? Após isso, esse relatório demora cerca de uma semana para sair,
Foi uma semana extremamente tensa, com uma série de conflitos nas ruas, né? E essa imagem que vocês podem observar é um desses conflitos. E esse é o momento do auge, então. Passada a escalada, né, de uma série de desconfianças sendo criadas em torno da figura de Evo Morales sobre o respeito às regras democráticas por parte da oposição, chega esse momento do auge, né? E primeira coisa, então, que é importante fazer uma distinção, né? Fraude e manipulação são diferentes. Fraude, no caso, foi identificar que houveram vários votos que não eram verdadeiros. Foram feitos em nome de outra pessoa, não batiam com o somatório, a quantidade de votos não batia com a quantidade esperada de votos daquela sessão eleitoral, enfim, uma série de problemas nesse sentido. E manipulação seria algo intencional, orquestrado e arquitetado por um grupo específico, né? Inclusive, os dados, eles não necessariamente eram conclusivos no sentido de mostrar que essa fraude beneficiaria Evo Morales, né? Então, só é importante fazer essa ressalva. Mas, quando sai esse resultado, né, já havia passado uma semana, né, de uma crise muito intensa política, com confrontos nas ruas, com mortes, com perseguições políticas. E, nesse sentido, Evo reconhece a necessidade de um novo pleito, assim que a OEA coloca em público esse relatório. O problema é que, quando Evo reconhece o novo pleito, ele fala o seguinte: olha, não podendo garantir que esse primeiro turno repercute a vontade da população, então vamos fazer outro. E as lideranças que surgiram ao longo daquela semana eram completamente diferentes, né, das lideranças em termos de intensidade, né, do que elas representavam uma semana antes. A figura de Carlos Mesa, que era o presidente, né, principal ameaça ao Evo, some bastante, perde muito da sua relevância naquele contexto, e surge com muita força justamente Luiz Camacho, uma figura bem mais radical, bem mais à direita, né, no espectro político boliviano, e uma pessoa que estava inflamando bastante essas movimentações nas ruas. Então, a partir do momento em que está claro que houve algum tipo de fraude, né, a partir do relatório da OEA, Camacho começa não só a, né, fazer o que já estava fazendo em termos de mobilização popular, mas também começa a exigir a renúncia de Evo Morales. A ideia é que não simplesmente seria importante uma nova eleição, mas, acima de tudo, seria importante que Evo não estivesse envolvido na organização de um novo pleito. E os militares foram importantes nesse sentido, né, ao ponto de que foi um intervalo muito pequeno, né, de diferença de horas entre a divulgação dos resultados preliminares da OEA, o reconhecimento por parte do Evo que seria necessário fazer um novo primeiro turno, e daí, horas depois, poucas horas depois, ainda de manhã, os militares que disseram que seria bom que Evo renunciasse. E essa sugestão, eu coloquei sugestão porque foi o que formalmente aconteceu, mas na prática foi claramente uma intervenção militar, né? Sendo que não existia ainda nada de conclusivo de que Evo teria manipulado o resultado. E aí, puxando um pouco para frente, né, e rompendo um pouco com a sincronicidade da história, pesquisas que foram feitas posteriormente por pesquisadores do MIT mostraram que, na verdade, os resultados eram extremamente plausíveis e que essa fraude, na verdade, não se comprovava como benéfica a Evo e, na verdade, observando os dados de comportamento esperado, era sim o resultado mais provável que Evo seria eleito em primeiro turno. Então, claro que eu não vou aprofundar muito também nas questões metodológicas sobre como que é feito o estudo da OEA, da MIT, mas o importante é mostrar que existia muita incerteza ao redor desse pleito. O fato de que Evo não havia reconhecido no ano anterior o não da eleição não ajuda, claramente, a ele ser reconhecido como uma liderança com credibilidade. E, após essa sugestão do general, Evo renuncia e foge para o México. Consegue um asilo político. Foi nesse contexto em que Camacho
faz aquela foto que eu postei no primeiro slide. E uma série de renúncias, então, por personalidades políticas do MAS passam a acontecer, porque a linha sucessória de Evo era toda formada por pessoas do MAS. Né? Na ausência do presidente, assumiria o vice-presidente, Álvaro Garcia Lineira, que também renunciou. Depois deveria assumir a liderança das casas parlamentares, né, que também renunciaram, até chegar em Jeanine Áñez, que era uma figura que aqui no Brasil a gente chamaria de baixo clero, né, uma figura de um partido pequeno que não teve muita expressão também nas eleições, não teve muitos votos, mas um partido à direita, e ela assume o governo transitório com muita contestação. Né, os macistas, né, liderados por Evo, começam a denunciar a ocorrência de um golpe, né, na Bolívia, enquanto Jeanine Áñez tenta colocar panos quentes na situação e tenta criar uma situação de um pouco mais de estabilidade política. Como eu falei, né, Evo, Lineira conseguem asilo político no México. Depois, eles, com a eleição de Alberto Fernandes na Argentina, eles também conseguem lá e se mudam para a Argentina, de modo a conseguir estar mais perto da Bolívia e participar mais ativamente das tratativas, né, para a realização de um novo pleito, né, de um novo primeiro turno. Porém, nesse meio termo, começa a ocorrer também uma tentativa de criminalização do MAS. E é importante lembrar nesse sentido que os conflitos eles foram muito violentos por parte dos militares, por parte dos ativistas de direita que atacaram, por exemplo, a casa da irmã do Evo Morales, incendiaram a casa, e por parte depois também das resistências indígenas que foram às ruas para bater de frente. Então, a maneira como essas disputas ocorreram foi muito diferente entre uma cidade e outra. Né? Em Santa Cruz de la Sierra, claramente, prevaleceu a narrativa da Revolução de las Pititas, né? A revolução das faixas, né? Que tentavam segurar os populares, né? E que não conseguiram impedir que eles se manifestassem contra o governo de Evo Morales. Porém, já em El Alto, já em La Paz, né, regiões com uma presença indígena muito mais forte, muito mais mobilizada, a gente teve imagens muito parecidas como essa da foto, né, de disputas entre indígenas e militares. Lembrando, quando eu falo militares, estou falando de uma força policial que não ficou leal ao governo, mas que também tomou parte e foi fundamental para viabilizar essa mudança de governo de Morales para Áñez. Então, como consequências políticas, né, e é isso, a gente já estava no contexto de dezembro para janeiro de 2020, né, dezembro de 19 para janeiro de 2019, dezembro de 2019 para janeiro de 2020, a gente vai ter a figura de Evo, né, como alguém que segue asilado politicamente, tentando agora uma candidatura ao Senado. As eleições haviam sido programadas para maio, mas foram adiadas por causa de toda a situação do Covid-19, que vocês devem estar acompanhando, e agora elas estão sendo planejadas para junho. Claramente, existe a possibilidade de um novo adiamento, mas, a princípio, junho. O MAS, a partir de Buenos Aires, organizou uma nova chapa, né, agora com Luiz Arce Catacora como presidente, que era o ministro do Evo responsável pela economia durante esses anos. Então, é um economista considerado respeitável por parte das classes médias bolivianas que estavam contra Evo. Então, é uma tentativa de aproximar o MAS da população, né, não indígena, principalmente, né, aquela população que tem sido beneficiada pelas políticas econômicas dos últimos anos. E como vice, David Choquehuanca, que é uma figura indígena extremamente importante nos quadros macistas, né, e que durante o governo Evo era o responsável pelo Ministério das Relações Exteriores. Choquehuanca era preferência por parte das lideranças indígenas, mas a vontade do Evo prevaleceu, né, em Buenos Aires para que se colocasse não um indígena como presidente, mas alguém que despertasse a simpatia das classes médias. Né? Então isso também criou uma crise a nível partidário, mas que, enfim, uma vez decidido, foi
foi superado, né, para focar, né, na eleição. As pesquisas eleitorais mostram que a chapa, né, massista é a favorita, porque, apesar de tudo isso que aconteceu, esse perfil entre Oriente e Altiplano, entre indígenas e não indígenas, ele não se alterou. E esse perfil, claramente, né, em termos demográficos, é óbvio que não se alteraria, mas em termos de identificação partidária, né, ele não se alterou. Então, a narrativa a partir dos indígenas de que houve um golpe para retirar Evo, ela continua sendo muito forte. Enquanto a narrativa entre os não indígenas de que Evo estava manipulando as eleições e que ele não deve continuar, também continua sendo muito forte. E por que a nova chapa do MAS, com o Catacora, ela é tão forte? Além dessa característica, pelo fato de que a oposição se fragmentou. Se ela estava unida contra a Evo no final de 2019, ela permitiu agora, em 2020, que várias figuras se percebessem como candidatos bastante fortes nas eleições. Seja Carlos Messa, que era o candidato, seja Luiz Fernando Camacho, seja Jeanine Áñez, a nova presidente. Então, a direita se fragmentou, e isso é uma fragilidade muito grande. Claramente, se Catacora não ganhar no primeiro turno, o segundo turno eles devem se reagrupar em torno daquele que chegar para concorrer contra Catacora, seja Agnès, seja Camacho, seja Messa. Mas a fragmentação da direita foi bastante delicada e bastante dolorosa nesse sentido. Surgiram uma série de lideranças, todos se achando capazes de ser o melhor nome. E, de fato, todos eles são nomes muito fortes. O problema é que quando todos insistem na sua candidatura individual, eles pulverizam os votos. Claramente, eu não estou aqui falando de fazer uma previsão sobre quem vai ganhar as eleições, de falar se essa fragmentação ela vai continuar, mas é importante perceber como que essa dinâmica tem acontecido, né? E claro, com o Covid-19 entra uma instabilidade muito grande. A Agnès ganha mais alguns meses de mandato que não estavam esperados, né? Então ela consegue também usar um pouco mais do aparato estatal para beneficiar a sua candidatura. E, enfim, né, as próximas semanas são muito incertas, mas é importante para quem estiver interessado na situação acompanhar as decisões em relação à eleição, acompanhar os debates que têm acontecido entre os candidatos e observar em que medida vai acontecer, seja durante a eleição, seja depois, principalmente caso o representante massista, né, o Lúcio, o Catacora, caso ele perca, se vai ser reforçado uma narrativa de criminalização do MAS por o que aconteceu no final de 2019. Agora eu vou tomar um pouco de água. Ok. Agora a gente vai para o Equador, né? Essa foto é uma das fotos de manifestações de lideranças indígenas, né? É um país também com uma grande população indígena e mestiça, um perfil um pouco menos forte em termos relativos, né, demográficos do que a Bolívia, mas ainda assim, né, bastante forte em comparação a outros países da América Latina, como a Colômbia, como o Brasil. Também passou por uma crise neoliberal dos anos 90, né, e aí o marco principal é o feriado bancário de 1999, no qual o governo precisou fechar os bancos e limitar a quantidade de saque permitido pela população para movimentar dinheiro, porque era visto o tamanho da crise, o que trouxe problemas muito sérios econômicos para o Equador, forçou um pouco depois a dolarização da economia. Então, desde o início dos anos 2000, o Equador usa o dólar como moeda e não existe nenhuma conversa muito avançada sobre reverter esse processo de dolarização, ainda que isso seja uma questão importante, vou falar um pouco mais em diante. Ainda em termos de contextualização, a gente também observa no Equador uma força de movimentos indígenas se articulando a partir de 1990. Né? 90 é um ano marcante nesse sentido, né? Em que várias movimentações ocorreram nas ruas, mostrando a cara desse movimento indígena, né? Em que a gente pode destacar principalmente
a CONAIE como principal órgão de mobilização, né? E também no início dos anos 2000, como na maioria dos países da região, a gente observa o surgimento de uma figura à esquerda do espectro propondo uma alternativa àquelas políticas neoliberais que não estavam trazendo resultados sociais positivos. E sociais e econômicos também, né? Claro. Só que nesse caso específico, Correia não era uma figura tradicional da esquerda e nem era uma figura indígena. Ele surge como um outsider, né? Ele estava, inclusive, no ministério anterior, na economia, só que ele consegue passar de maneira incólume e consegue agrupar ao redor de si, né, uma série de setores da esquerda. Então, ele cria uma nova plataforma política chamada Aliança País, e essa plataforma consegue ser eleita. E, de maneira semelhante com a Bolívia, também propõe uma Assembleia Constituinte, também faz renascer o Estado a partir de uma série de novos valores, como a plurinacionalidade, o bem viver, que enquanto na Bolívia eles chamam mais de viver bien, na Bolívia eles chamam mais de buen viver, e outras ideias também muito interessantes, como os direitos da natureza, né? Observar a natureza como agente de direitos, que não é uma ideia que nasce dos movimentos indígenas, mas é uma ideia que é muito bem recebida por eles, porque dialoga muito bem, né? Faz muito sentido dentro das cosmovisões indígenas entender a natureza como um agente vivo, né? E um agente que, quando é violentado, tem seu direito, né, de entrar na justiça, de exigir seus direitos, de brigar, né? Então, como eu falei, eu não vou aprofundar tanto aqui nesses tópicos. Quem tiver interesse depois, né, pode acompanhar essa live no Facebook que eu fiz, né? Foi um seminário organizado em parceria com o DCP da UFMG, o Departamento de Ciência Política, e alguns outros estudantes de pós-graduação pelo Brasil. E uma marca importante no Equador é o neoextrativismo, assim como na Bolívia, né? É um país que depende muito de commodities, no Equador em particular o petróleo, e a questão do neoextrativismo eu destaquei aqui em particular porque ela seria uma questão a ser superada a partir desse discurso do bem viver, mas que na verdade ela é só reinventada e toma uma nova roupagem com Rafael Correa, de modo que ele perde boa parte do apoio indígena, né, dos movimentos indígenas, durante seu governo. Ele consegue, sim, 2 reeleições, e quando chega também no limite, né, constitucional, ao invés de insistir por mais um mandato, Correia toma um caminho diferente, né? Ele cria uma plataforma política para que Lenin Moreno, o seu vice-presidente, seja eleito. E isso acontece de maneira bastante tranquila, inclusive. Eu acompanhei na época esse pleito, né? E Lenin Moreno é eleito no início de 2017, assume como presidente, tendo como vice Jorge Glass, que também havia sido vice-presidente de Rafael Correa, né? Então, os 2 vice-presidentes que ele teve ao longo desses anos estavam juntos agora, né, para um novo mandato, dessa vez sem Correa, que foi para a Bélgica viver com a sua esposa, que é belga. Entretanto, Moreno, logo muito no início do governo, se afasta dos setores mais correístas do partido, né, ou seja, dos apoiadores de Rafael Correa, e se aproxima dos setores mais liberais da sociedade, né, da política equatoriana. E por que ele faz esse movimento? Lava Jato. É interessante pensar um conceito que a gente está acostumado, né, a pensar dentro da política brasileira, mas faz sentido, né, nesse caso, porque as delações premiadas feitas pelos dirigentes da Odebrecht mostram que houveram tratativas, né, corruptas também no Equador, que criminalizavam principalmente a figura de Jorge Glass, né, o vice-presidente. Então, como o Lenin Moreno estava sendo eleito numa lógica tendo a possibilidade, melhor dizendo, de romper com Rafael Correa, né, sendo que era um novo presidente, um novo mandato, ele se aproveita do timing político, acelera um discurso de combate à corrupção e se articula para permitir que Jorge Glass seja preso. Inclusive, recentemente,
saiu uma condenação tanto a Jorge Glass quanto a Rafael Correa a 8 anos de prisão, né, o que o Correa, assim como seus correístas, acusam como perseguição política e que Moreno usa como um discurso de independência e de privilégio da luta contra a corrupção, nesse sentido. Em termos de política econômica, que é o que mais interessa para a gente entender a escalada do conflito, Moreno recebe um Equador que já começa a sofrer bastante com a crise econômica, né, com a desvalorização das commodities, né, um país que já está enfrentando recessão, então, que tem uma dívida bastante alta, né, que recebe um país com bastante dívidas de Rafael Correa. Então, diferente de Evo Morales, que teve uma série de governos com resultados econômicos muito positivos, no Equador esses resultados nos últimos anos começam a falhar. Nos primeiros anos, sim, muito positivos, né? Construção também de muitas escolas, de rodovias, hospitais, um crescimento econômico muito forte, redução dos indicadores de desigualdade, melhoria dos indicadores em relação à pobreza. Porém, no final desse processo, diferente da Bolívia, são resultados bem mais problemáticos. Então, ele escolhe uma política econômica de austeridade, né, priorizando o pagamento da dívida externa. Em termos políticos também, né, há um distanciamento dos governos de esquerda, como Maduro, e uma aproximação dos governos de direita na região. Né, por isso eu escolhi essa foto dele com o Trump, né, para mostrar esse realinhamento que o Equador passa a sofrer com Lenín Moreno. Ou seja, temos um partido de esquerda, Aliança País, uma plataforma durante a campanha de esquerda, mas um governo agora claramente de direita, um governo claramente liberal. E em termos de moral, né, de costumes, um governo conservador, inclusive. Né? Mas isso já existia alguma dessas características ainda com Correia, né? Em pautas como o aborto, como violência de gênero. Né? O que surpreende muitas pessoas. Vocês podem observar, né, que Lenín Moreno ele é cadeirante e ele foi uma figura muito importante enquanto não estava como vice-presidente, né, do Equador, durante o governo Rafael Correa, na interlocução com as Nações Unidas, justamente para pautas ligadas a pessoas com deficiências. Né? Então, ele era uma figura que chegava com muito prestígio nas eleições de 2017. Porém, ao ter uma guinada tão forte, né, da sua plataforma política, ele perde muito da sua popularidade, né, ao se distanciar de Correa e ao se distanciar também dos movimentos indígenas, que reclamam muito da dificuldade de diálogo com com Moreno e com seus ministros. E aí o ponto-chave, o decreto 883, né, que era uma resposta a uma série de exigências do FMI de reformas estruturais para permitir uma ajuda econômica, né, para lidar com a dívida, que repetia muito as dinâmicas dos anos 90, né, as dinâmicas noventistas, em que vários governos da América Latina eram vistos, se viam muitas vezes quase como reféns, né, das organizações financeiras, né, internacionais. E esse decreto, né, que repete essa lógica de um governo que cede muitos benefícios sociais em prol de uma política que também não tende a trazer resultados sociais muito imediatos, que vem o auge dessa crise. Né? Então, o decreto 883, entre outras coisas, ele retira o subsídio dos combustíveis e o preço dispara. Né? Então, é algo que é sentido muito concretamente no bolso de todo mundo, né? Seja da classe média, da classe baixa, da classe alta. Né? E serviu como um estopim. Né? E a CONAIE, que havia sido tão importante nos anos 90 para defender os interesses indígenas, e que nos anos 2000 apoiava o governo Correia, mas com uma série de críticas, né? Era aquele apoio, aquela oposição de esquerda, né? Como a gente chama às vezes aqui no Brasil, a CONAIE surge novamente como um ator extremamente importante na política equatoriana de contestação. E ela convoca essa manifestação nas ruas, mobiliza povos indígenas do país inteiro para irem para as cidades para se manifestar, e eles conseguem fazer a maior manifestação, o maior movimento popular da história do Equador, superando em muito o movimento dos anos 90, né? o que surpreendeu muita gente.
Essa imagem, né, é uma das imagens desses dias de disputa, desses dias de ocupação das ruas, e a pauta era muito clara. A pauta era a revogação do decreto 883 e tudo o que ele representava junto, né? Então, no auge da crise, Moreno foge de Quito e transfere a sede do governo para Guayaquil, que é uma cidade. E é interessante pensar, né, a diferença entre Quito e Guayaquil. Quito é uma cidade nos Andes, uma cidade de altitude, é uma cidade muito mais próxima dos indígenas, né, da região das montanhas, assim como também não está longe da Amazônia. Né? Boa parte dos povos indígenas do Equador são povos amazônicos. Enquanto Guayaquil é uma cidade litorânea, uma cidade portuária, uma cidade industrial, muito marcada pela classe média. Também é uma cidade maior do que Quito em termos populacionais. Então, assim como a gente tem também, como a gente viu na Bolívia, né, Santa Cruz como um ponto diferente daquilo tudo que representava Evo Morales, a gente tem também Guayaquil como esse ponto de contradição ao que representa esse Equador indígena. Né? E o apoio popular a essa manifestação indígena foi muito forte. Né? A CONAIE estava já acostumada a manifestar sozinha muitas vezes, né? Sem apoio das classes médias, sem apoio da população mestiça, da população branca. No Equador é relevante principalmente esse grupo, né, mestiço, né, como eu já havia explicado antes. E essas manifestações de rua permitiram também o surgimento de novas lideranças, mulheres, jovens e indígenas. Então, no evento de lançamento do livro, né, que eu havia mostrado no início, o livro Outubro, havia esse reconhecimento, né, como que foi uma manifestação que permitiu o surgimento de novas lideranças políticas no país. Né? E a manifestação foi muito forte, levando a algumas mortes também no confronto com a polícia. A CONAI exige que sejam investigadas essas mortes, enquanto setores de oposição dizem que a CONAI foi responsável pelas mortes e também, de maneira muito semelhante, tentam criminalizar enquanto terrorismo, de maneira semelhante ao que a gente observa na Bolívia, né, com o MAS. E o estopim da crise, né, levou à necessidade do governo de ceder e negociar. Né? Foi uma negociação, inclusive, transmitida ao vivo. Era uma condição da CONAIE para aceitar negociar, que fosse transmitida ao vivo, para que todo mundo pudesse assistir pela internet ou pela televisão tudo que o governo falava e tudo que os indígenas falavam. Eu, claramente, como pesquisador do assunto, acompanhei, né, ao vivo essa reunião e o governo de Lenin Moreno recua, aceita cancelar o decreto, fala que é uma irresponsabilidade porque é algo que é necessário para a recuperação da economia, mas a CONAIE também trabalha no sentido de trazer uma série de propostas políticas para o Equador, uma série de propostas dentro de uma lógica de uma política econômica. Né? Para quem tiver interesse, se pesquisa no site da CONAIE, se pesquisa as notícias no Equador, vai achar uma série dessas propostas mais detalhadas. Então, em termos de consequências políticas, né, a gente tem essa foto, né, dessa reunião, né, em que o governo acabou cedendo para negociar com as lideranças indígenas. A gente tem também, né, como eu já havia falado, essa tentativa de criminalização dos movimentos indígenas, né, sendo tipificados como terroristas. A gente tem um outro elemento também bastante interessante, que é o surgimento da Assembleia dos Povos Indígenas, né, como uma nova forma de deliberação. Então, esse processo, né, quando a CONAIE traz decisões, né, quando a CONAIE traz posicionamentos para negociar com o governo, isso é reflexo de uma estrutura bastante descentralizada de tomada de decisão, no qual as comunidades, as aldeias se organizam e fazem essas assembleias que vão levando para nível regional, para nível municipal, provincial, até chegar no nível nacional, né, até chegar na mesa de debates. Então, a experiência também da Assembleia dos Povos surgiu como uma novidade política também no país, ainda que pouquíssimo institucionalizada, mas é uma coisa bastante interessante. Para se observar daqui para frente, né, as eleições de 2021, né, estão no radar, né, as conversas no Equador já são bastante quentes sobre essas novas eleições. Rafael Correa tem o interesse de ser candidato,
ele aparece entre os favoritos, apesar de que não aparece claramente como o candidato a ser eleito, o que significa que mesmo depois de 4 anos longe do país, depois de 4 anos sendo perseguido, não perseguido é a palavra mais adequada, mas para ele claramente perseguição, né? Mas sendo sempre vinculado a notícias relacionadas à corrupção, ainda assim ele mantém um setor grande da sociedade correísta, né? Ou seja, identificada com essa esquerda personalista ao redor da figura de Rafael Correa. Entretanto, a grande novidade é que o principal adversário de Correa não é o adversário da direita, né? Uma figura liberal, né? Como havia sido no pleito de 2017 ou nos pleitos anteriores, mas são as lideranças indígenas, que se negam a se assumir como candidatos à presidência, inclusive porque a oposição tem mostrado que eles teriam criado artificialmente essas manifestações, essa insatisfação para captar, para ganhar politicamente, né? Eles negam isso, então eles também negam que são candidatos, que estão concorrendo. Porém, existe o partido indígena, o Pachakutik, que, enfim, sempre coloca candidatos no primeiro turno, né? Que são normalmente aqueles que passam a apoiar no segundo turno o Rafael Correa. Então não é uma novidade que tem um candidato indígena. Mas o que surpreende é que são esses que que completam o pódio dos 3 primeiros favoritos junto com Correa. Então a chance da gente ter no Equador um governo de esquerda como uma resposta às políticas neoliberais de Lenin Moreno parece ser um cenário provável, bastante provável. Ainda mais quando a gente percebe que essas lideranças indígenas, que atualmente se colocam como nas pesquisas, né, como concorrentes, na prática não são, né, porque um dos dois vai ser escolhido como o candidato do Pachakutik. Depois, como eu já falei, Correa e Jorge Glass são condenados, né, à prisão. Né? Correa continua na Bélgica. Eu acho bastante difícil observar a possibilidade de retorno dele ao país, pelo menos não, enquanto não terminar o governo de Lenin Moreno. E, assim como no mundo inteiro, o Covid-19 atinge pesadamente o país, principalmente a região de Guayaquil, o que foi uma coisa que aumentou muito a rejeição a Moreno, né, a Lenin Moreno, que insistiu muito em políticas de austeridade, mesmo diante do caos social que estava sendo criado. E imagino que vários de vocês viram as imagens bastante dramáticas de corpos nas ruas, de caixões acumulados, algumas imagens que infelizmente começam a se repetir também aqui no Brasil. Então, queria agradecer, né, essa oportunidade. Quem tiver interesse de tirar alguma dúvida, de conversar, de pedir algum material, né, pode entrar em contato com o meu e-mail. Se quem quiser ler a entrevista, né, onde eu detalho um pouco mais sobre a minha pesquisa, basta ler o QR Code que está na imagem. Eu esqueci de colocar no slide, né, o Facebook, mas imagino que, como eu falei, né, vários dos seus colegas já são meus amigos lá, então é só procurar. Também a live tá pública, né, então não precisa ser amigo para poder encontrar. E para fechar, né, eu gostaria só de fazer então, de maneira conclusiva, essa comparação entre o que aconteceu na Bolívia e o que aconteceu no Equador. Na Bolívia, então, a gente tem manifestações que são convocadas pela direita. No Equador, são convocadas pela esquerda. Na Bolívia, são manifestações que ganham muita força justamente a partir de setores ligados, por grupos políticos ligados a figuras como Luiz Fernando Camacho, que é visto dentro do espectro político equatoriano como extrema-direita, né? Visto como uma figura neofascista, inclusive com alianças muito fortes com Bolsonaro aqui no Brasil. Já no Equador, como foi visto, as manifestações foram convocadas principalmente pela CONAIE, então não é uma esquerda correísta, uma esquerda que esteve no governo, mas é uma esquerda contestatória, uma esquerda indígena, e é uma esquerda de um perfil bastante que sai com muita força, né, a partir dessa crise. Enquanto na Bolívia, essa direita que convocou não está tão forte. Né? Apesar de ter mobilizado, apesar de ter conseguido o objetivo mais imediato de tirar Evo Morales, não parece que vai conseguir o objetivo de fazer um novo presidente, visto que, pelas pesquisas de opinião, parece que o MAS vai ser eleito novamente. Depois, enquanto as manifestações eram claramente a partir de uma insatisfação com políticas econômicas,
seja por causa de toda a política econômica do governo Moreno, seja por causa do estopim do decreto 883, na Bolívia a questão econômica não era tanto um problema. Não era um problema tão sério, a economia estava caminhando relativamente bem, e o problema é muito mais em termos de déficit democrático, principalmente de respeito às eleições, né? Respeito à manifestação popular que havia decidido pelo não, né? Pelo não da reeleição do Evo. Enquanto os procedimentos democráticos no Equador foram mais respeitados, né? Correa decidiu não concorrer, aceitou o limite constitucional, Moreno concorreu, as eleições aconteceram sem nenhum grande problema e, a princípio, como as eleições de 2020, as próximas eleições presidenciais serão só em 2021, o Covid não parece ameaçar, né, essas eleições. Nesse sentido, né, quando a gente lembra do Chile, que foi o outro caso mais forte, acho que fica mais claro perceber o Chile como um país que enfrentou uma situação muito mais parecida com o Equador e muito menos parecida com a Bolívia. Mas isso às vezes é um pouco confuso quando a gente observa as imagens, né? Aquela imagem da bandeira indígena no topo de um monumento, né, público no Chile, faz a gente associar ao Ipala, que é essa bandeira que não vai dar muito para ver, que está um pouco aqui nesse pedaço do quadro, que é a bandeira dos povos indígenas, que foi reconhecida como bandeira oficial, um dos símbolos oficiais, né, da Bolívia, após a Constituinte, né, dos anos 2000. Então, ver bandeiras indígenas dão a entender que seriam movimentos parecidos, mas o movimento, na verdade, é o contrário. Enquanto na Chile ela vem contestar os anos de governos neoliberais, na Bolívia ela está sendo substituída pela Bíblia. Né? Por isso eu comecei com aquela imagem de Camacho e falei que ia retomar mais adiante. Esse movimento na Bolívia de saída dos indígenas para a chegada de Yañez representa esse movimento de saída da Huipala, né, para a chegada da Bíblia. E quando eu falo Bíblia, claramente eu não estou falando como algo que seria uma versão dos indígenas contra os cristãos, contra a religião cristã, contra Deus. Não, não é isso, inclusive porque boa parte dos bolivianos indígenas são cristãos. O que eu estou dizendo é a Bíblia enquanto um símbolo político de um governo, de uma plataforma política, né, de mobilização, que se posiciona como um movimento conservador religioso, o que é bastante delicado num país tão indígena, né, com uma presença indígena tão forte. Então é isso, agradeço a todos pela oportunidade, espero que tenha sido claro, espero que tenha sido interessante, espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas e fico à disposição de vocês para conversar mais sobre o assunto em diante. Abraço.